Boa noite a todos que estão assistindo a TV Barretos. Sejam bem-vindos ao programa Saúde na TV. Hoje o assunto que iremos falar é sobre infecção de vias respiratórias. E o convidado desta noite é o otorrinolaringologista Dr. Hamilton Spijorin. Boa noite, Dr. Hamilton. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Vamos tentar falar aí alguma coisa sobre essa doença que nessa época do ano é muito prevalente. Principalmente no inverno que vem essas doenças da infecção, né, das vias aéreas superiores. E falar em vias aéreas superiores, qual é a parte das vias aéreas superiores? Vamos acompanhar alguns diapositivos aqui Dá para soltar os slides? Já fica mais fácil. Aí a gente tem uma cabeça humana, né? Ela tem uma seção mais ou menos na altura dos olhos, para a gente entender como que funciona, como é que são as fossas nasais e os seios paranasais, né? Seios paranasais onde a gente tem as sinusites, que as pessoas ficam imaginando como seja isso. Então é mais ou menos o que está aí. Os ossos da face, alguns deles são ocos e são revestidos por uma fina camada, uma mucosa, e essa mucosa quando inflama se torna um incômodo muito grande e o que a gente acaba determinando como uma sinusite, né? O oco ali está o olho, né? Os dois olhos, né? A cavidade e o oco embaixo do olho ali, né? Entre os olhos a gente tem os seios etimoidais, depois nós temos a fossa nasal, abaixo dos olhos a gente tem os seios maxilares. Que talvez são os mais acometidos pela sinusite, né? Então tá certo. Próximo, dá para outro slide. E aí? Aí a gente tem uma visão de como que seria, para a pessoa ter uma ideia, lá dentro do nariz, a parede lateral do nariz. A gente tem umas conchas nasais, né? Isso aí é uma imagem um pouco difícil de mostrar, de dizer sem apontar assim, o que é isso, o que é aquilo, mas... Qual que é a finalidade dessas conchas nasais? Isso daí é para aumentar a superfície de troca de calor e umidade quando o ar entra no nariz. Então quando o ar entra no nariz... Ela prepara o ar para chegar no pulmão. Exatamente. Então aumenta a superfície. Como existem essas dobras, a superfície é muito aumentada por essas dobras e isso daí ajuda o ar ser umidificado e aquecido até chegar na traqueia e no pulmão. A pessoa que está num ar-condicionado, vai entrar um ar gelado. Então ela vai fazer... Exatamente. O objetivo dela é aquecer para chegar no pulmão, para não ter aquele trauma do calor, da temperatura seco, né? O ar seco e frio, né? Que isso aí é prejudicial para as vias aéreas inferiores. Tá certo. Então isso é um dos objetivos aí de ter a natureza ter planejado esse tipo de conformação no nariz. Né? Próximo slide. Aí a gente tem uma noção de como são os seios, os coloridos aí, o verde o seio frontal, o azul o seio etimoidal, o amarelo o seio maxilar e o que fica lá atrás dos olhos, acho que está aqui na TV mais ou menos roxo, é o seio esfenoidal, que fica bem no meio da cabeça. São 4 seios da face. 4 grupos. E é nesses seios da face que depois a gente vai falar mais detalhadamente com relação às sinusites. É aí que a infecção é nesses seios da face. Isso. E como foi mostrado naquele corte anterior também é um oco, né? É um oco ali, né? É um osso que ele é pneumatizado e ele, até hoje a função dessa pneumatização ele é meio controversa, né? Mas não tem ainda uma explicação certa. Não tem uma explicação totalmente aceita por todos os autores da função disso. Mas talvez uma função importante é na fonação da nossa voz e para diminuição do peso da cabeça. Olha só, ele sendo pneumatizado diminui o peso da cabeça, né? Se fosse um osso maciço, a cabeça seria mais pesada, nós teríamos talvez maiores dificuldades aí. Então são algumas teorias aí. Próximo. Isso aí a parte do ouvido, né? Isso daí já é um diapositivo do ouvido, né? Então a gente vê a orelha, existe um corte aí que mostra o canal do ouvido, o tímpano, o ouvido médio, o ouvido interno, orelha interna, alguns vasos, a proximidade dos vasos sanguíneos aí ao ouvido, né? E para a gente ter uma ideia. E uma estrutura importantíssima, que é um pouco difícil de ver, que é
a trompa de Eustáquio, né? Ali você, ali está o ouvido, tem aquele conduto, né? Aquele túnel, aquele branquinho é o tímpano. Vamos supor, eu dei uma falada, a pessoa fala e o som transmite, dá para pôr a imagem lá? Só para aí, o som vai transmitir no tímpano, que é o branco ali, né? Aquele branco, né? Isso. Aí ele vai vibrar e vai transmitir essa vibração para onde? Ela transmite essa vibração para os ossículos e os ossículos... Que é logo atrás ali, os ossículos, né? Nós temos 3 ossículos. E essa vibração ela é transmitida por uma onda também que transforma de mecânica para uma onda que é uma onda de polarização e repolarização, como se fosse uma onda elétrica. Na verdade não existe uma onda elétrica, né? Mas é como se fosse uma onda elétrica. Elétrica, que é naqueles amarelinhos, né? E aí acontece naquele caracol ali. Do caracol essa onda de polarização e repolarização, ela se transforma num impulso elétrico e isso é transmitido por aqueles nervinhos igual um telefone. Amarelinhos. Aí vai para o cérebro onde que você vai entender. É um telefone, né? Como se fosse um telefone a grosso modo, né? Agora, essa anatomia foi mostrada porque a infecção pode, quando a pessoa tem uma infecção de ouvido, nós vamos falar também, ela comete qualquer uma dessas estruturas aí. Qualquer uma das estruturas, mas aqui... quanto mais profundo é pior. Assim, aqui interessa pra gente nessa época do ano é a otite média, né? A otite média acontece no ouvido médio. Que seria o tímpano... É atrás do tímpano. Atrás do tímpano, entre o tímpano e a cóclea. Certo. E esse é um espaço, uma fenda, né? E nesse espaço ocorre uma inflamação, uma descarga de secreção, e aí a pessoa fica com dor e a audição fica bem ruim, né? Certo. Fica com a diminuição da audição. Tá, João. Próximo slide, tem outro? Agora está mais detalhado. Que imagem bonita. Essa imagem é uma imagem mais fácil de entender, a outra é mais detalhada, essa daí é mais fácil de entender. A gente vê o canal certinho, não sei se dá para ler aí na TV, o canal auditivo, membrana timpânica, os ossículos, martelo, bigorna, estribo e a cóclea, né? E a separação do que é a orelha média. A orelha média é essa parte embaixo que a gente lê aí azul, ó. Existe um picotado ali, uma linha pontilhada que separa o que é ouvido, orelha externa, orelha média e orelha interna. Então a imagem e o que interessa pra gente nessa época do ano é principalmente a orelha média, né? Que é onde acontecem as infecções. Agora, a gente fala em infecções das vias aéreas superiores, como é que geralmente essas infecções começam? Porque o que nós falamos aqui até agora? Você mostrou uma anatomia, mostrou a garganta, né, que são as amigdalites, os seios da face, que são as sinusites, a parte de ouvido, que é uma otite, que nós falamos, né, que acomete com muita frequência no inverno. Mas como é que tudo vem acontecer, né? Através de um resfriado, através de uma gripe? Como é que geralmente inicia tudo isso aí? Isso, exatamente, isso aí é muito importante. Essa época do ano agora que nós vamos entrar, nós estamos no outono, vamos entrar no inverno, é a época principal das infecções de vias respiratórias superiores, das IVAs, né? E essas infecções de vias aéreas superiores são, na maioria das vezes, viroses, né? E nós temos a divisão de resfriados e gripes, e diferencia-se na gravidade, né? Os resfriados são doenças muito prevalentes, os resfriados e as gripes. Dificilmente você escapa de um resfriado, pelo menos por ano. Você tem uma ideia, uma pessoa adulta tem de 2 a 5 resfriados por ano, sendo que nem sempre eles são sintomáticos, às vezes passam quase que desapercebidos. Não sente nada. E uma criança de idade escolar tem de 7 a 10 infecções. Nossa, tem explicação? Essa época do ano... A criança mais que adulto, porque é naquela fase de... Fase de contato com né? germes, e é uma imunidade um pouco mais menor, né? Não tem né? Ela já não tem a imunidade igual do adulto. Então ela sofre um pouco mais. E essas infecções iniciais, que são geralmente simples, né?
elas causam as outras infecções que vão dar um pouco mais por de exemplo, trabalho. resfriado e gripe é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Os resfriados são causados por germes diferentes, então nós temos aí o rinovírus e o coronavírus, que são os vírus principais que causam resfriados, e a gripe é causada pelo influenza, pelo vírus da influenza. Os sintomas do resfriado comparando com o da gripe. Isso é importante. O resfriado os sintomas são semelhantes, mas existe uma diferença na gravidade e na maneira que ele inicia. Enquanto que o resfriado inicia de uma maneira gradativa, a pessoa vai ficando um pouquinho doente, vai agravando com o passar dos dias. Então tem dor de garganta, tem nariz entupido, tem coriza, tem um pouco de dor de cabeça, um pouco de mal-estar, e isso acontece com o correr dos dias, né? Isso daí no resfriado. Na gripe o início é súbito, tosse, febre alta, mal-estar geral grande e de início súbito, de uma hora para outra a pessoa fica bastante... O estado geral é acometido, né? Isso daí, com tosse e febre, é um grande sinal de que está diante de uma gripe, então é uma doença causada pela influenza. Isso é importante porque a doença causada pela influenza, ela tem uma tendência a ter complicações muito maior do que o resfriado, né? Geralmente a gripe que evolui para uma infecção de garganta, sinusite, otite, é isso aí? Exatamente. Geralmente é a gripe, não o resfriado. Geralmente é a gripe, embora possa ser causado pelo resfriado, porque dentro do resfriado nós temos um vírus, o adenovírus, que ele é causador de lesão de mucosa. E a lesão de mucosa, ela é muito importante, então a influenza causa isso e o adenovírus também causa isso. Tá certo. E isso é possível de causar depois infecções secundárias por bactérias, que aí nós vamos demandar onde que entra, é mais da influenza que vai fazer isso aí. No próximo bloco eu gostaria de falar, eu acho que é super importante você citar um pouco, antes de a gente entrar nas complicações dessas viroses, né, explicar para nós o tratamento do resfriado e da gripe, tá? Vamos para o intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, o assunto que estamos falando é sobre infecções das vias respiratórias. E o convidado dessa noite, o Dr. Hamilton otorrinolaringologista. Dr. Hamilton, no bloco anterior ficou pendente com relação ao tratamento de resfriado e gripe, né? Qual que é o tratamento? É praticamente semelhante? O tratamento das duas doenças, ele se divide assim. No resfriado, nós podemos tratar só sintomaticamente. Usar um remédio de dor, usar um remédio de febre, tomar bastante líquido, fazer um certo repouso. Isso é no resfriado? Praticamente só isso aí no resfriado. Sintomático. O que a pessoa sente mais ou menos no resfriado? Dor de garganta, nariz entupido, então é um descongestionante nasal, um remédio para algia de garganta, um anti-inflamatório ou um analgésico. E já na gripe, diferentemente, existem remédios para a gripe. A grande dificuldade é que para início do tratamento você tem que pegar a pessoa mais ou menos com 48 horas de início dos sintomas, para que o remédio seja eficaz. Existem antivirais contra o influenza, mas só que tem que ter esse porém. E dificilmente uma pessoa procura o médico nas primeiras 48 horas de sintomas. Ele passou aquele período, o remédio não tem mais efeito. O remédio já não é indicado. E é um remédio relativamente caro e realmente não é para uma população muito grande, assim, não é todo mundo que tem condições de comprar. Embora às vezes tenha na rede pública, a grande dificuldade mesmo é você pegar o paciente no período correto para fazer o tratamento. Isso aí é que é a dificuldade. Mas a gripe, vamos supor, qual que é a pessoa falou assim, puxa vida, eu estou com gripe. Como é que ele vai descobrir que é gripe ou um resfriado? Para poder dar o tempo de ele pegar e fazer o uso desse medicamento. A grande diferença é a intensidade dos sintomas e a
a velocidade com que ele vem com sintomas muito fortes e muito rapidamente o desenvolvimento. Então, nas primeiras 24 horas, a pessoa já se sente muito mal, com tosse, com dor de garganta forte, e febre alta, e um mal-estar muito grande, né? Então, isso daí, se já começa desse jeito nas primeiras 24 horas, já é um grande sinal, febre e tosse, de que a pessoa vai desenvolver uma gripe, que é a doença por influenza. E no caso, isso daí teria o remédio. O medicamento que usa para essa virose, que é a influenza, é o mesmo medicamento que usa para H1N1? Exatamente. É o mesmo, né? É o Tamiflu, né? É o Tamiflu, né? É o mesmo que... E quando a pessoa chega numa gripe, né, desse porte, mal-estar geral, tudo, já tem que pensar em H1N1. É onde já tem que entrar com esse medicamento. Exatamente. Né? Agora, as complicações disso tudo aí, né? Vamos supor, a pessoa está com gripe, geralmente vai entrar numa complicação de uma sinusite, por exemplo. Pode? Exatamente. Pra você ter uma ideia, em termos de percentual, de 80% a 90% das sinusites, elas são precedidas por uma virose. E dessas viroses, a grande maioria delas é uma gripe. Então a pessoa tem uma gripe, essa gripe ela vai instalar condições dentro do nariz e dos seios paranasais que são propícias para o aparecimento de uma posterior sinusite. Ah, olha só, é interessante. Então, geralmente a gripe que vai levar... A gripe que vai levar, não só a sinusite, né, mas também as faringites, as amidalites, as faringoamidalites e as otites também. Então, a gripe é a grande mãe das outras doenças. Olha só, né, como é que é a coisa. Tem umas imagens, né, ilustrando, olha só. Isso aqui nós estamos vendo como que é a distribuição dos seios paranasais aqui no rosto da pessoa. Esses ossos que ficam entre os olhos, acima dos olhos e embaixo dos olhos, eles são ocos e eles têm um revestimento. Esse revestimento é uma camada mucosa muito fininha que ela se espessa, ela diminui o funcionamento dela, existe uma inflamação, diminui o funcionamento da limpeza natural que acontece dentro do nariz. Esse amarelo representa o pus aí. Representa a secreção acumulada, e que no raio-x, depois a gente pode ver um raio-x relacionado a isso daí, que você vê até o nível hidroaéreo, que chama, que é o nível da secreção, né? Então essa secreção não consegue ser expelida, não consegue ser eliminada dos seios paranasais aí, e aí advém a sinusite. Uma pessoa chega no teu consultório com um quadro de sinusite, o que ela relata para você? Normalmente ela tem uma tosse, você entendeu? Que é seca na maioria das vezes, mas pode ter produção. Ela sente uma secreção pós-nasal, quer dizer, fala que fica engolindo um catarro. Parece que eu estou sempre engolindo um catarro. E tem uma dor de cabeça em peso ou pressão. Tem a localização A localização é muito variável. Variável. É muito variável. Ela pode nariz, geralmente está entupido o nariz? O nariz normalmente está entupido, mas não é uma coisa que seja... que tem que estar acontecendo sempre. Pode estar sem entupimento? Pode estar sem entupimento, pode estar com pouca dor e pode estar com sinusite. A sinusite ela vai doer quando essas secreções elas ficam acumuladas. Quando a secreção consegue ser eliminada em parcialmente, ela às vezes não tem tanta dor. Tá, já passa outra imagem para nós. Acho que aqui é a mesma coisa, isso daí, né? Mostrando um lado que está com secreção e o outro lado tem uma coisa que a gente chama de espessamento mucoso. Olha só. Então tem um lado com secreção e um lado com espessamento mucoso, que é também um diagnóstico bastante de suspeição de sinusite. Embora não tenha secreção, é também um tipo diferente de sinusite aí. Próximo slide, vamos lá. Isso já é uma imagem de dentro do nariz, como que a gente vê uma sinusite dentro do nariz. Então, nossa, pelo nariz você entra, é uma câmara. É uma câmara, um endoscópio, você passa o endoscópio por dentro do nariz e você vai ver aí o corneto,
fica difícil, não tem jeito de apontar, mas é... O vermelhinho é o corneto, né? Corneto, é. E o amarelo e ali? o amarelo é a secreção saindo do meato médio. Nossa, que olha só, a próxima... Isso aí é uma outra imagem também de um corneto médio. Dentro do nariz, né? E dentro do nariz também essa secreção, que também dá o diagnóstico de uma sinusite. Isso o diagnóstico é feito no próprio consultório, sem ter que radiografar. É um rápido. O paciente não perde tempo, então isso aí é muito interessante. Aí já o raio-x... Aí já é o raio-x de um lado que está escuro aí, o osso, mostrando o osso escuro, está normal. E o outro que está esse osso, o seio maxilar claro, é onde está... Está obstruído, o seio nasal obstruído, né? Que é onde nasal está a sinusite, né? Está obstruído provavelmente por secreção aí. Olha só que coisa. Outra e parte. aí uma outra imagem que essa seta mostra exatamente o nível hidroaéreo. Você percebe onde tem o nível da secreção e onde tem o ar dentro do seio. Dá para ver perfeitamente aí. Nossa. É uma imagem de uma sinusite também. Agora vamos supor, chegou no teu consultório, você usa o tipo endoscópio para poder ter a imagem, né? Isso. E se não tiver o raio-x, ele te dá o diagnóstico. Ou às vezes só a clínica você tem o diagnóstico e já começa a entrar com muitas vezes, Munir, pela clínica a gente consegue saber se a pessoa tem. Existe às vezes alguma dúvida e aí você acaba pedindo um raio-x, mas o raio-x ele não tem um valor assim, ele não é um exame padrão ouro. O exame padrão ouro da sinusite é a tomografia, que é mais difícil de ser conseguida, demora um pouco mais. Então a gente muitas vezes, diante de um raio-x normal, mas com uma clínica muito forte de sinusite, não dá para esperar também, né? Não dá para esperar outro exame. Você acaba tratando como uma sinusite apenas pelo quadro clínico que o indivíduo tem. Nas viroses, né, você diz que não usa o antibiótico, né? No resfriado e nem na gripe, né? Não usa o antibiótico. No caso da sinusite, tem que entrar com antibiótico nos casos. Na sinusite a gente tem que entrar com antibiótico de 10 a 14 dias. Nossa, por que tão extenso? Porque é uma infecção difícil de ser tratada, porque tem pouco aporte de antibiótico para os seios paranasais, tem uma circulação sanguínea pobre, né? Então acaba indo pouco antibiótico e você precisa prolongar o tratamento para você ter um resultado mais adequado. Agora tem secreção, né? Você diz no oco do osso da testa, no oco do osso do lado do nariz, né? Que são os paranasais, esfenoidal, né? Lá para dentro, né? Mas como é que essa secreção, como é que vai fazer para facilitar, para sair essa secreção? Essa secreção é o próprio organismo. Tem alguns meios que você pode usar para isso daí. Em situações extremas você precisa fazer uma drenagem do seio. Já aconteceu isso em época de especialização, de residência, que a gente via coisas muito diferentes assim. Você às vezes tem que drenar pela fossa canina, você enfia uma agulha de grossa, né? E você faz porque aquilo lá tá em risco e a pessoa não está tendo melhora com o tratamento clínico. Mas a maioria das vezes o tratamento clínico com anti-inflamatório, muitas vezes esses anti-inflamatórios esteroidais, que a gente usa esteroide para ter uma anti-inflamação mais adequada, e o uso do antibiótico é o suficiente. Naturalmente, isso sempre é aliado a uma lavagem nasal. Eu ensino os pacientes a fazer uma lavagem nasal. Com soro fisiológico mesmo. Com soro fisiológico mesmo, numa determinada posição, com a cabeça numa determinada posição, para lavar o ósseo de drenagem, que é aquele ralo que sai, que comunica o nariz com o seio da face. Então, por isso que é importante, né, para ter um efeito importante, bom, nos casos de sinusite, tomar, e obviamente com um especialista, tomar de uma maneira correta o antibiótico e não fazer o uso indiscriminado do antibiótico.
porque às vezes precisa nesses casos, do antibiótico e não vai ter um efeito efetivo, sendo que a dificuldade do antibiótico chegar nos seios da face não é tão bom como, por exemplo, a gente vai falar no próximo bloco, com a amigdalite, né? Vamos para o intervalinho e já voltaremos. Sim. De volta à Saúde na TV, estamos com o otorrinolaringologista, Dr. Hamilton, falando de infecções das vias respiratórias. E agora eu gostaria de perguntar, Dr. Hamilton, com relação a uma das complicações, a gente falou das gripes, a gente falou no bloco anterior, né, foi a sinusite, né, que é dos seios da face. E tem também as otites, né? E o que vem a ser as otites? A otite que nos interessa aqui, que está relacionada com as gripes e os resfriados, é a otite média, né? Então, acho que a gente pode ver um diapositivo aqui. Dá para pôr a imagem? Então, isso aqui é mais ou menos como fica a posição desse canal que chama tuba auditiva, que ele é a chave para que você tenha um ouvido saudável. Essa tuba auditiva que é afetada quando a gente está gripado. Quando a gente está gripado, ela comunica o fundo do nariz que está doente, porque os resfriados e as gripes nada mais são do que uma nasofaringite, então ela é um início do problema. Ela para de funcionar, o funcionamento dela é para manter equalizado o ar do ouvido médio com a parte externa, né, com o nariz, e quando ela para de funcionar, existe uma pressão negativa, uma descarga de líquidos lá dentro, esse líquido pode infectar, e aí você acaba tendo uma otite. Então dali, essa comunicação do nariz com o ouvido, por isso que faz a infecção. Ela para de existir. Então essa comunicação que serve para manter igual as duas pressões, o ouvido tem ar e o nariz tem ar. E acaba isso aí e começa a ter essa comunicação ela começa a ficar prejudicada, então a gente cria uma pressão negativa dentro do ouvido médio, dentro da orelha média, e isso faz com que exista uma descarga de secreções dentro do ouvido médio, essa secreção é contaminada e a gente acaba tendo uma otite. Aqui é importante a gente notar uma criança e um adulto. Como que existe uma diferença na angulação da tuba auditiva aqui. A tuba auditiva na criança ela é quase horizontalizada, né? Enquanto que no adulto ela já tem uma certa inclinação. O que quer dizer isso aí? Isso daí é importante porque é muito mais fácil de voltar coisas do nariz da criança para dentro do ouvido do que... a drenagem fica mais fácil, né? E na criança a drenagem mais difícil, mais fácil no adulto, mais difícil na criança. E também o retorno de coisas do nariz para dentro do ouvido fica mais fácil na criança do que no adulto pela gravidade, né? Isso aí é importante, que vai definir que as crianças têm muito mais otite do que os adultos. Por esse motivo mesmo. Né? Esse Agora, uma mãe, para desconfiar que o seu filho está com uma infecção do ouvido, né? O que a criança mais ou menos vai relatar para a mãe, ou ela perceber que, acho que está com uma infecção no ouvido? Uma criança pequena, por exemplo, vai ter uma irritação muito grande, né? Vai ficar irritada, chorando, e vai ter uma febre que você às vezes não vê de onde que está vindo, o que está acontecendo, e a criança chora bastante, porque a dor de ouvido é muito intensa. Intensa. Aquela manobra de apertar no ouvido... Exatamente. Exatamente. Você faz uma pressão no tragus, e aí a criança aumenta o choro. Aumenta o choro, né? Aumenta o choro, exatamente. Isso daí é um sinal de que você pode estar diante de uma infecção de ouvido médio. Tá certo. Outro slide, dá para passar outra imagem? Dá para outra imagem? Isso. Essa é uma imagem que talvez não venha muito ao caso. Isso daí são otites que acontecem no verão. Diferente do inverno, é uma otite externa. Está relacionado principalmente à água, tá certo? Por exemplo, banho de piscina. Pode ser o próximo.
Essa aí mostrando como que acontece a infecção relacionada à água, né? Também não é o caso nosso aqui, que nós estamos mais voltados para a infecção relacionada ao esfriado. No caso, às vezes, tem secreção com infecção de ouvido? Começa a sair alguma secreção? Pode sair? Sai secreção, exatamente. O ouvido ele pode chegar num determinado ponto. Vamos colocar um outro slide que nós vamos talvez entender isso daí. Isso é um slide, por exemplo, de uma membrana timpânica, que nós não estamos vendo a normal, mas é uma membrana timpânica que está abaulada. Ela está como se o ouvido tivesse cheio. E nesse caso aqui especificamente, ele está cheio de sangue, teve um derrame de sangue lá dentro. Nossa. Então essa coisa mais escura aí Porque geralmente é branquinho, né? Ele é claro e no caso da infecção ele fica vermelho, mas nesse caso ele está violáceo. Ele está uma cor de violeta aí, um roxo forte. E isso é um hemotímpano que a gente chama. Então é uma descarga de sangue dentro do ouvido. Vamos ver o próximo. Esse já é um ouvido cheio de pus. Puxa tá? vida. E ele está num ponto praticamente para se romper. E ele rompendo, existe esse vazamento que você perguntou, o vazamento da secreção. E quando vaza a secreção, imediatamente a criança para de chorar, melhora a dor. Da dor. Às vezes é obrigado o otorrinolaringologista ir lá e dar uma... No passado, às vezes isso daí ainda é obrigado quando não tem resposta a antibiótico e anti-inflamatório. Tá. No passado nós não tínhamos tantos medicamentos como nós temos hoje, então a paracentese, que é esse piquezinho que se faz na membrana timpânica, era muito mais usado. Hoje em dia a gente já não usa tanto isso daí, eventualmente, mas há algum tempo que eu não faço. Os antibióticos têm um efeito bem positivo, né? Bastante positivo e rápido. Outro slide? Dá para ver? Aí é uma fase inicial da otite, quando tem um mau funcionamento da tuba, que teve uma descarga de líquido dentro do ouvido pela pressão negativa. Então a pressão negativa puxa o soro dos vasos, dos microvasos do Fica esse buraco médio, aí? E fica... Não, na verdade não tem buraco. A gente vê uma pequena, não tem jeito de eu apontar, mas a gente vê uma pequena bolha de ar lá dentro do ouvido médio. Então eu sei que o resto do que tá acontecendo lá, o resto é líquido. Então isso é um líquido. Normalmente essa fase é uma fase anterior à infecção. Tá certo. Às vezes ela fica desse jeito mesmo e às vezes daí vem uma infecção que vai ficar vermelho igual aquele slide anterior. Tá, próximo slide. Aí Aí já a mesma coisa, né? Outro slide, tem outra imagem? Tem outra... Esse é um tímpano, se eu não me engano, esse daí, a cor aqui eu não estou vendo direito, mas a cor parece que é um tímpano normal. Esse, normal. Deixa eu ver Esse é o normal que você tinha mostrado. Tem dois normais aí, se eu não me engano. Outro slide? Esse é mais fácil de ver que é normal. Esse é um tímpano normal. Que é mais brilhoso, né? Ele tem o brilho, ele tem a coloração natural dele. Então fica fácil de você detectar o que está doente e o que não está, né? Exatamente. Depois de um certo tempo você bate o olho e fala, não, isso aqui tá tudo bem. E existe uma variação bastante de coloração, mas normalmente é uma coloração perolácea, parece uma cor de pérola, quando a gente tem a luz correta. Dá para ver o slide? Tem. Agora, tem a amigdalite, né? Isso. Que é a infecção lá das amígdalas na garganta, que é uma outra complicação de gripe. Exatamente. Que pode ser, que é comum também. Que também é comum. São as três filhas das gripes aí, dos resfriados, né? Esse caso aqui, uma garganta normal. Esse é um caso de uma garganta normal. A gente vê as estruturas aí, a úvula, uma úvula pequena, o palato mole, o pilar anterior, o pilar posterior e uma amígdala bem pequenininha. A faringe lá no fundo. Tá, joia. Outra imagem, dá para pôr? Isso aqui já é uma coisa bastante estranha, isso é uma úvula. Gente, tá uma uvulite, né? Uma úvula muito grande, está infeccionada, então eu trouxe essa imagem aí porque realmente... Tem risco de tampar a respiração? Existe bastante risco aí de
fazer um edema muito grande e atrapalhar bastante a respiração da Esses pessoa. casos já entram com antibiótico, né? Isso aí é antibiótico, anti-inflamatório, esteroidal. E não é todas as infecções amigdalianas, das amígdalas, que tem que usar antibiótico também. Tem que ter pus, essas coisas. Uma boa parte das amidalites, uma grande parte das amidalites, elas são virais, né? São virais, né? São virais e aí elas ficam com... Pode ter pontos eritemato-pultáceos e pode não ter. Aí vai dar evolução, vai dar febre, vai de adenomegalia. Em geral, né? O quadro clínico em geral, você dá sensibilidade sua para saber se tem que usar antibiótico ou não. Outro slide, outra imagem. Olha só que isso. Isso aí também é uma úvula bem grande, uma amígdala infeccionada, a gente vendo a faringe lá no fundo. Nossa, também chega tá bem direto para você? Isso daí é um quadro bastante comum no consultório, principalmente nessa época do ano, né? Próximo slide. Aí. Isso é um quadro que a gente já não vê tanto assim. Isso é uma angina fuso-espiralar que chama. Você percebe que a amígdala ela está com úlceras grandes, então tem putrefação de tecido nesse tipo de amígdala. Existe uma ulceração enorme nas duas amígdalas, maior a do lado direito. Esses casos, a evolução é boa com antibiótico terapia? A evolução é boa na grande maioria dos casos, né? Isso daí é uma coisa que, graças a Deus, nós temos antibiótico hoje e isso daí a gente resolve com certa facilidade. Agora, com relação à terapêutica, você entra com anti-inflamatório, com antitérmico, né, com antibiótico, com relação a gargarejo, né, é eficaz também? É usado água com sal, né? E no soro fisiológico, de preferência, não pode ter uma quantidade grande de sal para ajudar. Um soro fisiológico morno, por exemplo, para você fazer o gargarejo, vai ajudar, bochecha e gargarejo, vai ajudar a limpar, fazer a limpeza dessas crostas que vão saindo naturalmente, conforme vai fazendo o tratamento, e vai diminuir a dor também. É importante isso aí. Fazer isso daí é Tem importante. casos que você fazendo o gargarejo, né, com água morna e o sal, né, não há necessidade de tomar um antibiótico? Eu acho não que dá para arriscar, né? Não dá para arriscar, não. Você apostar que o organismo vai resolver o seu problema só com aquilo. Isso daí, hoje em dia, que a gente tem um antibiótico na mão, a gente não faz mais, né? Eu não conheço ninguém que fala assim, não, vamos arriscar, vamos ver se o corpo recupera. É lógico, o corpo tem capacidade de reagir, mas você não deixa isso por conta o risco de da natureza, né? Também, né? O risco de complicação, no caso da amida, por exemplo, a gente tem um risco de ter um abscesso periamidaliano aí, que é um quadro grave, né? Um quadro grave de internação infecção e de risco generalizada. De risco de infecção generalizada, de ter um problema infecção bem mais cardíaco sério. também, né? Pode descer, dar uma mediastinite. Se descer aqui pelo pescoço, dar uma mediastinite, e aí o índice de morte é altíssimo, né? Doutor Hamilton, infelizmente chegou ao fim. Gostaria que você fizesse suas considerações. Eu só tenho a agradecer aqui ao pessoal do programa que sempre me recebe tão bem aqui, o Munir que ajuda demais a gente na hora de lembrar as coisas aqui, né, Munir? E aí o programa fica muito agradável, acaba rápido. Obrigado por ter aceito o nosso convite, ainda mais numa época aí que está chegando, aí o inverno está chegando, né? E fica aí a orientação, doutor Hamilton, obrigado pela didática, parabéns, né? E obrigado a todos que estão nos assistindo. Até a próxima quarta-feira. Tchau. Tchau.